Boa noite, minhas caras alunas. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem for ver esse vídeo depois, né? Para essa nossa última aula de cálculo 4 do nosso semestre. Primeira coisa, eu vou falar de avaliação e vou falar daquilo que eu pretendo que vocês façam aí para a gente terminar o semestre, né? Então, eu estava falando aqui inicialmente, a prova de estruturas e a prova de cálculo serão mensuradas da mesma maneira. Eu vou pôr 50% de questões abertas, que não vai ser no Google Sala de Aula, né, naquele formuláriozinho, vai ser, eu vou escrever, vocês vão tirar foto, escanear, me mandar pelo próprio Google Sala de Aula ou pelo Acad Web. E vou ter o formulário, né, aquelas questões online de ABCDE, que vocês vão fazer também, aí sim, pelo próprio Google Sala de Aula. Óbvio que eu mando o link para o Acad Web, mas a preferência é a resposta pelo Google Sala de Aula. Até vou dizer. A de estruturas eu vou abrir terça-feira a prova, as duas, né? E vou deixar até quinta, para vocês responderem. A de cálculo eu vou abrir na quarta e vou deixar até sexta, para vocês responderem. Então, vocês vão ter 48 horas em cada matéria. Óbvio que vai haver uma interseção aí entre as matérias, né? Da quarta para quinta-feira, haverá interseção das duas matérias. Aí vocês vão se organizar consigo mesmo, né? Para ver como resolver as questões. Sempre pensem no seguinte, que aí, como disse, era a segunda coisa que eu ia falar. Pega esses vídeos aqui. Vocês estão aqui online, beleza. Mas tem gente que está em casa. Apareceu o Tony de Marcolândia agora aí. Tony, pega as aulas anteriores, veja os vídeos. Veja aqueles materiais que eu estou colocando. Por quê? Porque as questões pode ser que tenha, que é mais fácil de ter, as questões abertas e as questões de múltipla escolha nas aulas que eu fui gravando ao longo da terceira unidade. Então, eu vou dar uma olhada naquilo que eu fiz junto com vocês e vou capotar. Acho que na última aula de estruturas eu fiz uma lista de exercícios de múltipla escolha ali, de questões abertas. Na aula de cálculo eu tenho feito questões, mas aí é tudo aberto, né? Porque questão de cálculo, dificilmente tu encontra de cálculo 4 logo questões múltipla escolha, né? Porque a gente não está numa escola, no ensino médio. Mas o que é que eu tenho feito, né? Eu faço a questão toda, foi a segunda prova, eu fiz assim, eu faço a questão, sei a resposta por ter feito a questão e invento os múltipla escolha lá para as questões online. Então, podem ser as mesmas questões que a gente vem vendo aqui, pode mudar uma coisa ou outra, só que para mudar limites de integral é complicado. Eu digo logo, porque você já muda alguma coisa. Vocês vão ver até agora em mudança de coordenadas, que se eu faço um muda meu resultado todo. Eu preciso de uma região para integração. No caso, no teorema de Green, no teorema de Stokes, eu preciso de uma função de um campo vetorial para poder fazer derivadas parciais, para poder chegar. Então, óbvio que não tenho muita coisa o que mudar, porque eu tenho até medo de mudar estruturas até que dá, mas em cálculo mudar qualquer coisinha ali e me dar um resultado assustador. Tipo, eu espero, sei lá, um π sobre 2 como resposta, aí se eu mudo qualquer coisa aparece 6.514 π sobre 15. Eu já fiz uma questão dessa um dia desse aí treinando para dar aula para vocês. Que lapa de questão da porra, eu nem botei para vocês, ainda bem que era só o treino. Mas preste atenção aí, nosso último tópico tá no material de integrais triplas. Você vai lá, né, em materiais de cálculo 4 no Google Sala de Aula, integrais tripla, aí vocês vão ter mudança de coordenadas. Na aula passada de cálculo eu vi mudança de cartesiano para polar. Hoje a gente vai aprender de cartesiano para cilíndrica e de cartesiano para esférica, a partir de uma transformada linear, que a gente estuda em álgebra linear. Só que é óbvio que eu não vou precisar usar a transformada toda hora. Eu vou usar a transformada
para provar as mudanças de coordenadas, para a gente determinar o jacobiano. Vocês nem sabem ainda o que é jacobiano, né? Mas a gente vai chegar lá. Tanto que uma questão na última aula que eu fiz um cálculo, a gente já podia ter utilizado mudança de coordenadas para determinar tal cálculo. Acho que foi de algum volume, alguma coisa desse tipo, que é o que nós utilizamos muito mudança de coordenadas, é para calcular integral tripla. Uma das principais funções de mudança de coordenadas. Só que em física a gente trabalha muito, porém, para quem vê física aplicada propriamente dito, né? Para quem estuda física ou engenharias mais elevadas, principalmente engenharia elétrica e eletrônica. Então vamos lá. Então, como eu disse, eu vou mostrar aqui o material. Vou abrir até, eita, não está abrindo o Google Sala de Aula aqui. Eu ia mostrar para vocês. Mas vou mostrar direto aqui. Esse material aqui, mudança, né? Não está mudança, né? Está mudança de coordenadas. Mudança de coordenadas. Não está nem riscando, o meu zoom começa a dar umas travas doidas aqui. Riscou agora ali. Como eu disse, você vai pegar onde esse material. Se você lembrar, deixa eu botar aqui a flechinha para subir comigo. Ele está aqui, ó. Você for abrir integrais tripla ou integral tripla. Integração tripla. Pronto, a gente viu esse capítulo 10 já. E a gente vai para o capítulo 11. Deixa eu ver se é aqui. Que é mudança de coordenadas. Pronto. Então, é esse o tópico que a gente vai estudar hoje, até tentar aplicar. Se essa aula cair, eu abro outra, né? Porque o meu intuito é terminar junto com vocês. Eu não quero gravar uma aula sozinho dessa parte aqui, não. Eu quero ir com vocês. Então, deixa eu começar aqui, né? Então, vamos lá para a introdução. Introdução, para a gente entender como é que a gente chega nessa... Óbvio, mudança de coordenadas já mostrei na aula passada como o porquê que ela nos interessa. A coordenada polar, ela é interessante, eu disse muito para vocês o quê? Para trabalhar com vetor e para trabalhar com número complexo. Até aquelas fórmulas lá, né? Vocês forem em números complexos, é fórmula de Moivre, né? Multiplicação de números complexos, divisão de números complexos, potenciação de números complexos. A melhor forma de trabalhar é, no caso, em coordenada polar. Óbvio que números complexos têm caído, né, do nosso ensino médio. Mas quando tinha no nosso ensino médio, no terceiro ano, a pessoa entender coordenada polar resolveria praticamente todos os problemas, porque era vetor junto com coordenadas polares. Então vamos lá para a introdução aqui do nosso conteúdo de mudança de coordenadas, né? Eu vou pensar numa região W, o livro usa W asterisco, como a região elementar do espaço. E x, y e z são funções. Funções quaisquer, né? Dessa maneira, eu vou botar aqui, né? W asterisco, uma região elementar. Eu não vou nem botar do espaço, porque a gente já sabe que a gente está trabalhando no espaço. Uma região elementar. E eu vou ter x, y e z como funções. X, y e z como funções. Funções de quê? De vetores u, v e w. Sentido x, sentido y, sentido z, como se fosse, né? Ainda são funções contínuas, né? Eu vou botar assim, funções contínuas. E x é uma função de u, v e w. Y também é função de u, v e w. E z também é função de u, v e w. Então, tem funções, né? X é função de u, v, w. Y é função de u, v, w. E z também é função de u, v, w. No espaço, no caso, eu vou pensar as três funções determinam a transformação do espaço UVW no espaço XYZ. Então, essas funções aqui, eu vou do espaço UVW, assim, o espaço UVW, para o espaço
XYZ. Ou seja, o que a gente conhece para o espaço XYZ. E para fazer isso aqui, eu vou trabalhar com uma transformada linear. Que eu vou escrever dessa maneira, minha transformada. Ó. Como eu disse, a introdução não vou precisar usar toda hora a transformada, quase nunca, é só para vocês saberem de onde vem a mudança de coordenadas aí, a partir do quê? De cartesiano para cilíndrica e de cartesiano para esférica. Então, tem essa transformada, que ela é assim, a transformada UVW, ela vai ser a transformada para X UVW, Y UVW e Z UV, o negócio é caber aqui, deixa eu apertar mais um pouquinho, e Z UVW. Já tem outro parênteses aqui, né? Beleza. E minha transformada, ela vai do espaço que eu defini, o W asterisco, para o R3. Ou seja, para o meu espaço conhecido, né? W asterisco para R3. É minha transformada, essa daqui. Na verdade, eu escrevi a transformada primeiro. Então, eu vou trabalhar com essa transformada aqui. A transformação T é também denotada por x igual a x UVW, y igual a y UVW e z igual a z UVW. E o VW pertence a W asterisco. XYZ pertence a R3. Só para a gente saber, né? O VW pertence a W asterisco e XYZ pertencem a R3. Eu vou transformar daqui para cá. Do W asterisco para R3. Então, é isso que eu quero fazer, né? E eu vou ter a imagem de W asterisco, que diga, vai ser o próprio T, a imagem, mas vai estar contida no espaço XYZ. Ou seja, minha transformada aqui é a imagem aqui de WT, que eu vou de W asterisco, né? Eu vou ter a imagem, vou botar assim, né? A imagem como função propriamente dita, como a gente conhece função, né? Então, a imagem de WT vai ser denotada como W asterisco T, assim. Que eu vou chamar de W, essa imagem. Aí, W é igual a W asterisco T. Contida no espaço R3. Aí, beleza, né? Vou falar de duas definições. A importância é a do jacobiano. Então, deixa eu ver aqui para aparecer, né? Contida em R3. Eu vou definir que T, minha transformada linear, ela é injetora em W asterisco. Ela é injetora, uma coisa importante aqui. São duas definições. Ela é injetiva, né, na linguagem já de análise. Então, vocês vão ver análise, né, próximo semestre. Então, definição. Primeira, T é injetiva. A primeira definição é que T é injetiva, óbvio, né? Em W asterisco. O que é que significa isso, né? Se eu tenho uma transformada U1, V1, W1 igual a transformada U2, V2, W2, no caso aqui, né? Deixa eu botar assim. O que é que significa ela ser injetora ou injetiva, né? Vamos dizer que todo mundo pertence a W asterisco. Todo mundo aqui pertence aqui, né? A W asterisco. Todo mundo pertence a ele lá, né? Escrever assim. Uma função injetora significa, né? Se eu tenho duas imagens diferentes, significa que meus domínios são diferentes. Não sei se vocês lembram, né? Então, se eu tenho, na verdade, duas imagens iguais, é porque elas vêm do mesmo domínio. Então, são domínios iguais. Então, se eu tenho duas imagens iguais, significa que os meus domínios são iguais, né? U1 é igual ao 2, V1 é igual a V2 e W1 é igual a W2. É só para a gente entender essa definição
aqui. O que vai nos atuar agora é o jacobiano, que é o que vai servir para as mudanças de coordenadas. Para a gente entender esse tal desse jacobiano, né? Eu vou chamar jacobiano de T. De T. Ele é definido assim, ó. O jacobiano. Esse jacobiano me dava uns calafrios quando eu estudava, porque na matemática, no cálculo, é beleza o jacobiano. O ruim do jacobiano é quando começa a botar na física. Ó, determina o jacobiano ali, eita porra. Mas o seguinte, o jacobiano ele é tranquilo. Às vezes ele é dado por J. No livro, na apostila de vocês, não tem nada, mas eu aprendi muito o jacobiano de TJT, né? JT entre parênteses. Como se fosse assim. JT. Mas vou defini-lo aqui. A derivada parcial de XYZ sobre a derivada parcial de UVW. Pronto, isso é o jacobiano. Isso é o jacobiano. Vai ser o determinante dessa matriz. A matriz de quê? Das derivadas parciais de x em u, em v e em w, de y em u, em v e em w, e em z de u, de v, de w. Em cima eu boto só x. dx du, dy du, dx dv. Né? Em cima eu só boto x, Thiago. Primeira linha é só x. dx dv, dx dw. Então, como eu disse, o jacobiano é importante. Segunda linha é só y. dy du, dy dv, dy dw. E a terceira e última linha é z. dz du, dz dv, dz dw. Ou seja, são derivadas parciais. Então, eu vou derivar parcialmente o x em 1, em v, em w, primeira linha. Segunda linha, eu vou fazer a derivada parcial de y em 1, de y em v, de y em w. E a terceira linha, a derivada parcial de z em 1, de z em v, de z em w. Calculo esse determinante, eu tenho jacobiano. Ô, professor, que lapa de cálculo é esse? A gente vai ver que eu vou já dar os jacobianos para vocês no cálculo das integrais. Porque é tranquilo. Eu calculo o jacobiano uma vez, serve para tudo. No caso de coordenadas cilíndricas, exemplo. Calculo o jacobiano uma vez, serve para tudo nas coordenadas esféricas. Então tá beleza aí. Aí agora o teorema para a gente começar as coordenadas. Aí eu tenho o teorema seguinte, que diz, se eu tenho uma integral tripla, que é o que a gente vem calculando, de uma função x, y, z, dx, dy, dz, eu posso dizer que essa integral tripla é igual a integral tripla, só que eu vou mudar a região de integração, eu vou do espaço R3 para o espaço W', W asterisco. Aí essa transformada linear, que eu vou de XYZ para UVW, eu vou utilizar para calcular a integral. Só que eu vou usar a transformada propriamente dita, não. Eu vou usar o jacobiano da transformada. Ou seja, eu vou usar o jacobiano da transformada. Como assim? Vamos lá. Então, essa vai ser o teorema para a gente começar as nossas mudanças de coordenadas. Então, teorema. Aqui. O teorema diz o seguinte. Sejam, né? Eu vou ditar alguma coisinha aqui e depois vou anotar a fórmula aqui para vocês. Deixa eu só mostrar aqui, né? Vocês estão vendo aqui, ó. O teorema é esse aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Mudar para vermelho. Pronto, ó. Teorema. Sejam W e W', regiões elementares no espaço, T, uma transformação de classe que a gente já viu, injetiva em W asterisco, W' asterisco, suponha que TW asterisco é igual a W, ou seja, a imagem de W asterisco é W, a gente já viu isso, né? Então, para toda função integrável f sobre W, nós temos isso aqui, que aí é o que eu vou mostrar para vocês. Esse é o teorema. Nós temos o seguinte, integral tripla
em W da função é em x, y, z, dx, dy, dz, vai ser igual a integral tripla dela em W asterisco. Eu vou seguir para cá, para vocês entenderem aqui. A minha função foi mudada para agora UVW vezes. Vou continuar lá embaixo. O determinante do jacobiano, né? Na verdade, o próprio jacobiano, vou botar aqui em módulo. Então, é dxyz sobre duvw, aí vezes du, dv, dw. du, porque eu estou integrando 3 vezes, né? du, dv, dw. Pronto, isso daqui é o que move nossas mudanças de coordenadas. Para calcular, tipo, a gente vai ver que haverá volumes muito mais rápido de calcular por mudança de coordenada. Você vai ver, pô, eu vou tentar integral tripla para calcular volume, não sei o que e tal. Aí quando você vê, pô, um cilindro, morreu. Uma coisa numa esfera, morreu. Então a gente vai ver a partir desse jacobiano. E todos terão jacobianos definidos. Todos terão jacobianos definidos. Então vamos para coordenadas cilíndricas começar, né? Primeira coisa da coordenada cilíndrica é bom desenho. Aqui. Então vamos começar coordenadas. Eu vou usar esse teorema aqui, mas já já a gente chega nele. Porque o jacobiano de mudança de coordenada cartesiana para cilíndrica, o jacobiano vai ser R. Somente Rzinho. R. Morreu. Imagine que eu tenha... vou mudar para coordenadas cilíndricas, né? Então, deixa eu logo botar aqui coordenadas cilíndricas. Beleza. Vou desenhar um cilindro. Óbvio, meu desenho também não é lá essas coisas, só que vocês vão entender. Meu cilindro aqui. E aqui eu vou no cilindro, eu vou colocar o eixo XYZ, né? Vai ser ruim aqui, mas a gente vai tentar. Tá, pronto. X, Y, Z. Beleza. Aí eu quero representar um ponto aqui em cima. Exemplo, eu vou pegar um ponto P aqui. Ele tem coordenadas X, Y, Z. Só que eu quero trabalhar com novas coordenadas. Ou seja, pelo meu próprio cilindro. Eu quero pensar no cilindro de qual forma? Estou suando aqui. Eu vou ter a altura dele, que é o próprio Z. Ou seja, eu vou pensar como se eu estivesse pegando um vetor aqui, beleza? Da origem para ele ir lá. Eu vou ter a projeção desse vetor na circunferência aqui de baixo, que está meio desenhado meio feioso aqui, né? Que eu vou para lá. Vai ser o próprio raio da base do cilindro. E eu tenho um ângulo que eu giro em torno de x. Que até lembrei da coordenada polar que eu chamei de θ. Então eu tenho o quê? Eu quero transformar XYZ para RθZ. Ou seja, eu posso pegar um ponto, eu rodo ele no eixo XY como coordenada polar, no XY é a polar. Isso aqui, no eixo XY, eu tenho a coordenada polar. A coordenada polar. Só que o que acontece? Eu subi para o Z agora, eu tenho também um ponto Z. Então, a coordenada polar mais a altitude, eu vou ter a coordenada cilíndrica. Eu vou ter a coordenada cilíndrica. Então, é isso para a gente se ligar. É a coordenada polar, que até eu defini para vocês, né, na aula passada. Eu vou pegar um ponto aqui, né, no plano cartesiano simples. Vou pegar um ponto P aqui, né? Só que agora eu vou definir esse P por quem? A distância dele para a origem, que lá eu chamei de ρ, né, é o R. E o quanto meu ângulo roda aqui, θ. Eu posso definir P como XY, eu posso definir P como Rθ. E mostrei para vocês a transformação, né? X vai ser R cosseno θ e Y vai ser R seno θ.
aqui a gente vai na mesma toada. E o Z é que não vai alterar. Então, na figura, fica mais fácil vocês perceberem esse meu desenho aqui. Deixa eu marcar aqui. Acho que sabe por que não aparece? Porque eu não tirei daqui, né, Tiago? Tiago doido. Deixa eu vir para cá agora. Pantalha 1. Tá aqui, né? Mudança de coordenadas. Cadê? Tá aqui. Então, essa figura aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu tentei desenhar ali, ó. Eu vou ter o meu módulo, né? Meu raio do cilindro, que é a projeção desse ponto aqui. É a projeção do ponto aqui, na circunferência base do cilindro. O quanto ele roda, que é θ. E a altitude, que eu vou chamar de Z. Que eu vou chamar de Z. Pronto, é isso que a gente vai trabalhar aqui para a coordenada cilíndrica. Então, como é que eu mudo no caso, né, da cartesiana para a cilíndrica? Que é a ideia aqui. E depois determinar o jacobiano aqui. Como é que eu mudo? Eu vou mudar da seguinte maneira. Como eu disse, no plano XY eu tenho a coordenada polar. Então, o que é que eu vou ter? Ó? X vai ser R cosseno θ. Y é igual a R seno θ. E Z é igual a Z. Pronto, eu mudo assim, simples. E lembrar que meu R é x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu não preciso dizer que Z é igual a Z de novo, né? Que Z é igual a Z. Minha altitude é que não muda. Meu θ é que ele varia de acordo com o quê? Em qual quadrante a gente está. Em qual quadrante a gente está no plano cartesiano. Por quê? Eu vou determinar alguns limites para calcular. O livro diz o seguinte, ó, o livro traz o seguinte para o θ. Só para a gente saber, né? A apostila. O θ pode ser o arco tangente de y sobre x. Se x e y forem positivos, né? Primeiro quadrante. Botar aqui, x e y positivo, primeiro quadrante. Pode ser π mais o arco tangente de y sobre x. Se a gente tiver nos quadrantes que o x for negativo, ou seja, é segundo e terceiro quadrantes. E no quarto quadrante é 2π menos, ele bota mais ali. Eu achava que era menos, né? Vou botar o mais, aí vou dar uma estudada aqui. Y sobre x no quarto quadrante. Vou precisar decorar isso? Não. Só estou colocando aqui, porque o θ a gente vai ver como é mais tranquilo definir. Isso aqui vai piorar a nossa cabeça. Eu tenho que saber isso aqui. Eu tenho que saber isso aqui. Como transformar de cartesiano para cilíndrica. Isso aqui, como a gente viu na polar. Como a gente viu na polar. Ele até diz, né, que o R é maior que zero. É óbvio, né, que vai ser o módulo da projeção do meu ponto no eixo XY. Meu θ vai variar entre θ0 e θ0π sobre 2. E meu Z de menos infinito a mais infinito vai variar, né? Vai variar. Mas eu vou botar aqui, né? Como ele traz no livro aqui. Ele diz que R, θ e Z, no caso aqui, tá o quê, né? Ele abre aqui, né? Na verdade é aqui. Tá o quê? Aí R é maior que zero. θ varia entre θ0 e θ0 mais 2π. E Z varia de menos infinito até mais infinito. Que é a altitude, né? De menos infinito a mais infinito. E o jacobiano, pronto, o jacobiano que aí eu vou mostrar onde é que ele vai entrar. E o jacobiano disso aqui, deixa eu apagar aqui, pronto, isso aqui eu posso botar para lá. O jacobiano da minha transformação de cartesiano para polar é dado assim, ó. O jacobiano de XYZ para RθZ é igual a R
Ou seja, o jacobiano é o próprio R. Então, para calcular a integral tripla, aí eu vou mostrar para a gente fechar aqui. Dá para fazer um exercício ainda. Aí eu reabro a aula daqui a pouco e a gente volta com coordenadas esféricas. Então, o que é que eu preciso? Transformar volume, né? Ou qualquer tipo de integral tripla, normalmente é para volume. Então, integral tripla numa área, no espaço R3, vou botar assim, de f de x, y, z, dx, dy, dz. Lembrando que quando minha função é igual a 1, é o cálculo do volume, vai ser igual a integral tripla em w, asterisco aqui é em w, né? Vou botar assim melhor. Vai ser minha função em r, θ e z, jacobiano dela vezes, aí o jacobiano é r, né? Eu vou ficar com r, aí dr, dθ, dz, né? Deixa eu dar uma apertada aqui, para ver se eu consigo caber tudo aqui. Aí eu vou ter f de r, θ, z, vai ser r, dr, dθ, dz. Eu acho que na aula passada eu tentei utilizar para calcular alguma coisa lá. Até mostrei para vocês, eu vou mostrar isso aqui que eu vou adiantar um negócio. Pronto, é assim que a gente vai determinar o cálculo, principalmente para volume. Deixa eu ver se eu pego uma questão de volume aqui. Pronto, isso aqui eu já mostrei. Em particular, ele diz em particular, para calcular o volume, aí lembra que eu disse para vocês, isso aqui é 1 para calcular o volume, né? Então, o volume vai ser dado pela integral tripla de r, dr, dθ, dz. Que seria dx, dy, dz. O volume eu calculo assim. Beleza. Isso aqui é bom aplicando, é bom aplicando. Falar, não adianta muito, né? Então, vou fazer um exercício como eu disse, e a gente volta às 9h30 com coordenadas esféricas. Primeira questão, né? Exemplo aqui. Determine o volume de um sólido limitado por x ao quadrado, ou seja, limitado por x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a a ao quadrado, z igual a 0, ou seja, ele vai da altura 0 até a altura b. Eu vou botar número, né? Mas isso aqui é para a gente calcular, acho que é para mostrar, para calcular um cilindro limitado aí, AB diferente de 0. Aí a gente vai ter que ir para os nossos conhecimentos. Dependendo do curso de geometria analítica de vocês. Isso aqui a gente reconhece como uma circunferência. Porém, se for no espaço, a equação da circunferência, ela se confunde com a equação do cilindro. Porque da esfera eu teria mais e ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a r ao quadrado, é da esfera. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado é da circunferência, né? Só que no espaço, quando eu escrevo isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, isso é a equação de um cilindro. Isso aqui é a equação de um cilindro. Isso é a equação de um cilindro. Na origem, né, um cilindro que o eixo z, XYZ, né, tipo a origem do cilindro está na origem do plano cartesiano, e o raio do cilindro é A. E o raio do cilindro é A, né, da base do cilindro é A. Ou seja, é um cilindro isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes quando você for analisar a questão, você vai ver, reconheci cilindro, eu posso usar coordenadas cilíndricas. Reconheci uma esfera, eu posso usar coordenadas esféricas. E, professor, se misturar paraboloide e tal, aí a gente vai ver. Normalmente, paraboloide eu vou pelas cilíndricas também. Eu vou pelas cilíndricas. Aí o que acontece? Eu reconheço o cilindro aqui. Sei que ele vai ser limitado de 0 até B. De 0 até B. O que é que está faltando aqui? Nada. Não está faltando nada. Na verdade, eu tenho que só ajeitar o meu cilindro para ver
de onde ele vai, ó, porque os limites da minha integral, meu cilindro ele está assim. Deixa eu botar aqui, tentar desenhar o cilindro aqui. Ele tem o quê? O raio A. Ele tem o raio A. E a equação dele é dada por isso aqui. Como é que eu sei meu raio A aqui? Porque é R ao quadrado. E se eu substituo aqui, ó, eu sei que x é R cosseno θ, y é R seno θ. Se eu elevo ambos ao quadrado, vai sobrar quem? R ao quadrado. Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí sobra R ao quadrado. Ou seja, o raio do meu cilindro é A. A altura do meu cilindro vai de 0 até B. Ele já disse aqui. Vamos entender os limites, né? O Z, ele já disse aqui que vai de 0 até B. O A, o raio, ele vai do 0